E aí, ótima noite, vamos para nossa leitura de hoje? A gente vai ler Números 21 e 22. O rei cananeu de Arad, que governava no Neguebe, soube que Israel estava avançando pela estrada de Atarim. Ele atacou Israel e fez alguns prisioneiros. Israel fez um voto ao Eterno: se entregares esse povo em nossas mãos, destruiremos suas cidades e apresentaremos as ruínas a ti como santa destruição. O Eterno ouviu a oração de Israel e entregou os cananeus nas mãos deles. Eles destruíram os inimigos das suas cidades, uma santa destruição. Deram ao lugar o nome de Ormá, que é santa destruição. Eles partiram do Monte Or pela estrada do Mar Vermelho, fazendo um desvio ao redor do território de Edom. Mas o povo ficou impaciente e irritadiço durante a jornada e começou a reclamar contra Deus e contra Moisés. Por que vocês nos arrastaram do Egito para morrer neste lugar abandonado? Não há comida decente nem água. Não temos mais estômago para suportar essa situação. Por causa da reclamação, o Eterno enviou serpentes venenosas. Elas morderam o povo e muitos morreram. Os israelitas disseram a Moisés: pecamos ao murmurar contra o Eterno e contra você. Ore ao Eterno e peça que ele tire essas serpentes daqui. Moisés orou pelo povo e o Eterno disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Aquele que for mordido e olhar para essa serpente viverá. Assim, Moisés fez uma serpente de bronze flamejante e a prendeu no topo de um poste. Qualquer pessoa que fosse mordida por uma serpente e em seguida olhasse para a serpente de bronze sobrevivia à mordida. O povo de Israel partiu e acampou em Obote. Eles deixaram Obote e acamparam em Ije-Abarim, no deserto defronte de Moabe a leste. Eles partiram dali e armaram suas tendas no vale de Zered. O acampamento seguinte foi à margem do rio Arnon, que marca a fronteira entre o território dos amorreus e Moabe. O livro das guerras do Eterno faz referência a esse lugar. Vaeb em Sufá, os vales de Arnon, pelas ravinas dos vales que levam à vila de Ar e que chegam até a fronteira de Moabe. Dali prosseguiram para Ber, o poço, onde o Eterno disse a Moisés: reúna o povo, que eu vou dar água a eles. Foi ali que Israel cantou este cântico: faça brotar água, ó poço. Cantem o cântico do poço, o poço cavado pelos príncipes, cavado pelos líderes do povo, cavado com seus cetros e cajados. Do deserto sua rota foi desde Mataná até Naaliel, dali para Bamote, os altos, e de lá para o vale, adiante dos campos de Moabe, do qual se levanta o Pisga, o cume, e defronta com Gesimon no deserto. Israel enviou emissários. Olha, missionários. Não, vamos lá. Israel enviou emissários a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixe-nos atravessar seu território. Não entraremos em suas plantações, nem nas vinhas, nem beberemos água dos seus poços. Não sairemos da estrada principal, a estrada do rei, até que atravessemos todo o seu território. Mas Seom não permitiu a passagem de Israel. Em vez disso, reuniu seu exército e marchou até o deserto para atacar Israel. O confronto ocorreu em Jaza, mas Israel reagiu, derrotou Seom e tomou posse do seu território, desde Arnon até o Jaboque e até o território dos amonitas. Eles ficaram ali porque a fronteira dos amonitas era fortificada. Israel tomou e ocupou as cidades dos amorreus, até mesmo Esbom e todas as cidades ao redor. Esbom era a capital de Seom, rei dos amorreus. Ele havia atacado o antigo rei de Moabe e capturado todo o seu território até o norte, à altura do rio Arnon. Por isso, os cantores populares cantam: venham a Esbom reconstruir a cidade, restaurem a cidade de Seom. Certa vez saiu fogo de Esbom, chamas da cidade de Seom, queimando o ar de Moabe. Os nativos dos altos do Arnon: ai de você, Moabe, o povo de Camos está destruído. Filhos se tornaram fugitivos, filhas foram abandonadas, cativas do rei dos amorreus Seom. Mas nós acabamos com eles, nada sobrou de Esbom e Adibom. A devastação chegou até Nofá, terra ressecada até Medeba.
Israel avançou e se estabeleceu nas terras dos amorreus. Moisés enviou homens para uma missão de reconhecimento em Jazar. Eles tomaram os povoados e expulsaram os amorreus que viviam ali. Em seguida arrumaram para o norte pela estrada para Bazã. Og, rei de Bazã, marchou com todo o seu exército contra Moisés e se posicionou em Edrei. Você, ele e todo o seu povo da sua terra. Não. O Eterno disse a Moisés: não tenha medo dele, pois ele será um presente para você, ele e todo seu povo e a sua terra. Trate-o como tratou a Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Assim, Israel o atacou, matando seus filhos, todo o seu povo, e não houve um único sobrevivente. Israel tomou posse da terra. O povo de Israel continuou sua jornada e acampou nas campinas de Moabe, perto de Jericó, junto ao Jordão. Balaque, filho de Zippor, soube do que Israel havia feito aos amorreus. O povo de Moabe estava em pânico por causa de Israel, porque era muita gente. O terror tomou conta deles. Moabe falou aos líderes de Midian: vejam, essa multidão vai devorar tudo que encontrar pela frente, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, que era o rei de Moabe, enviou emissários a Balaão, filho de Beor, que vivia em Petor, às margens do rio Eufrates, na sua terra natal. Os emissários de Balaque disseram: veja, um povo saiu do Egito, é eles. E eles estão por todo lado, quase à minha porta. Venha e amaldiçoe esse povo por mim, porque eu não posso com eles. Talvez assim eu consiga derrotá-los. Temos de atacá-los e expulsá-los da terra. Você tem uma reputação. Os que você abençoa são abençoados, e os que você amaldiçoa são amaldiçoados. Os líderes de Moabe e Midian se puseram a caminho, transportando de forma muito segura o dinheiro para pagar os encantamentos. Quando chegaram à casa de Balaão, transmitiram uma mensagem de Balaque. Passem a noite aqui, disse Balaão. De manhã darei a vocês a resposta que o Eterno me der. Os líderes moabitas passaram a noite ali. Então o Eterno apareceu a Balaão e perguntou: quem são os homens que estão aí com você? E Balaão respondeu: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-os com uma mensagem: um povo que saiu do Egito está por todos os lugares. Venha e amaldiçoe-os por mim. Talvez assim eu consiga atacá-los e expulsá-los da região. Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe aquele povo. Eles são um povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: vão para casa, o Eterno não me deu permissão para ir com vocês. Os líderes moabitas partiram, voltaram a Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. Balaque enviou outro grupo de líderes mais distintos e de patentes mais elevadas, e eles disseram a Balaão: Balaque, filho de Zippor, diz: por favor, não se recuse a vir a mim. Eu honrarei e recompensarei você generosamente. Qualquer coisa que você me disser, eu farei. Pago qualquer valor, mas venha e amaldiçoe esse povo. Balaão respondeu aos servos de Balaque: mesmo que Balaque me desse sua casa repleta de prata e ouro, eu não seria capaz de desafiar as ordens do Eterno e fazer qualquer coisa grande ou pequena. Mas passem comigo à noite como fizeram os outros. Verei o que o Eterno me diz dessa vez. Deus apareceu a Balaão naquela noite e disse: já que esses homens fizeram todo esse caminho para ver você, vá com eles, mas não faça absolutamente nada além do que eu disser. Balaão levantou-se de manhã, selou sua jumenta e partiu com os líderes de Moabe. Mas enquanto estavam a caminho, a ira de Deus se acendeu, e o anjo do Eterno se pôs no caminho para impedir a passagem. Balaão estava montado em sua jumenta, acompanhado de 2 escravos. Quando a jumenta viu o anjo bloqueando o caminho e brandindo a sua espada, ela saiu da estrada e foi pelo campo. Balaão surrou a jumenta e a obrigou a retornar à estrada. Mas quando estavam passando por uma vinha, com muros de ambos os lados, a jumenta viu outra vez o anjo do Eterno bloqueando a passagem e se apertou contra o muro, prendendo o pé de Balaão, que novamente bateu nela. O anjo do Eterno bloqueou o caminho mais uma vez, agora numa passagem bem estreita. Não havia como passar, nem pela esquerda e nem pela direita. Ao ver o anjo, a jumenta de Balaão deitou-se debaixo dele. Balaão perdeu a paciência e surrou a jumenta com uma vara. Então o Eterno deu a capacidade de falar à jumenta. Ela disse a Balaão:
O que foi que eu fiz a você para que você me batesse 3 vezes? E Balaão disse: você está brincando comigo e me fazendo de bobo. Se eu tivesse uma espada, a esta altura eu já teria matado você. E a jumenta disse a Balaão: não sou eu uma jumenta de confiança que você cavalgou todos esses anos até hoje? Alguma vez eu fiz algo parecido? Fiz, e ele disse não. Então o Eterno fez Balaão enxergar o que estava acontecendo. Ele viu o anjo do Eterno impedindo o caminho e brandindo com uma espada. Balaão caiu ao chão com o rosto em terra. O anjo do Eterno disse: por que você bateu na pobre jumenta 3 vezes? Vim aqui para bloquear o seu caminho, porque você está se adiantando demais. A jumenta me viu e desviou de mim nas 3 ocasiões. Se ela não tivesse agido assim, a esta altura eu já teria matado você, mas poupado a jumenta. Balaão disse ao anjo do Eterno: eu pequei. Não imaginava que você estava parado no caminho impedindo minha passagem. Se você não se agrada do que estou fazendo, voltarei para casa. Mas o anjo do Eterno disse a Balaão: não, pode ir com eles, mas diga apenas o que eu ordenar. Absolutamente nada além disso. Assim Balaão continuou seu caminho com os líderes de Balaque. Quando Balaque foi informado de que Balaão estava vindo, foi ao encontro dele na cidade moabita que fica à margem de Arnon, no limite do seu território. Balaque disse a Balaão: não mandei um pedido de ajuda urgente para você? Por que não veio quando chamei? Você acha que eu não tenho dinheiro suficiente para recompensá-lo? E Balaão disse a Balaque: bem, agora estou aqui, mas não posso dizer qualquer coisa, apenas as palavras que Deus me der, e de ninguém mais. Então Balaão acompanhou Balaque a Quiriate-Uzote, cidade das ruas. Balaque abateu bois e ovelhas para oferecê-los a Balaão e aos líderes que estavam com ele. Ao alvorecer, Balaque levou Balaão a Bamote Baal, os altos de Baal, para que tivesse uma boa visão de parte do povo. E assim, mais um dia que nós vencemos a nossa jornada de passear pela palavra. A gente vai ler amanhã Números 23 e 25. Te vejo amanhã, hein? Deus te abençoe poderosamente. Coloca aqui nos comentários que você tá lendo comigo. Tchau!